Oi pessoal, eu sou a Jaqueline do canal Mamãe Sou Eu e hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre polidramia. Polidramia nada mais é do que o aumento do líquido amniótico durante a gestação. Enquanto eu rodo a vinheta, já vai se inscrevendo aqui no canal, já deixa o seu like para você ficar por dentro dos vídeos que nós postamos aqui semanalmente. Vamos pro vídeo? Nós já temos um vídeo aqui no canal que fala sobre a perda do líquido amniótico, que é uma situação bem mais comum e bem recorrente durante as gestações. A perda do líquido, ela sempre está associada a algum problema na bolsa amniótica. Geralmente não é nenhum problema com o bebê, e sim com a própria gestação, com alguma situação que causa uma ruptura da bolsa. Eu vou deixar um link desse vídeo aqui, caso você tenha dúvidas sobre a questão da perda do líquido, você já pode estar conferindo. Como eu falei no outro vídeo, durante toda a gestação existe uma troca do líquido da bolsa com o bebê. O bebê vai engolindo esse líquido e excretando novamente esse líquido na bolsa. Então a principal forma de diminuir o líquido é também o bebê engolindo. É tanto que ao longo da gestação você vai ver que os ultrassons podem variar um pouco o volume desse líquido, que vai depender muito do momento da gestação. O líquido auxilia na deglutição do bebê, pois dentro da barriga ele já vai treinando engolir e isso vai ajudá-lo quando chegar aqui no mundo externo, já vai ajudá-lo na alimentação. Vai mamar, já vai engolir, porque ele já vem treinando isso desde a barriga. O problema, um dos principais problemas quando você começa a perceber o aumento do líquido, é exatamente isso. O bebê pode ter desenvolvido algum problema no trato transesofágico. Alguma parte do sistema digestivo pode estar comprometida, obstruída, e isso leva com que ele não consiga engolir esse líquido e não consiga fazer essa troca. Outro problema bastante comum que leva a esse aumento do líquido é a chamada atresia do esôfago. O que é a atresia? É a má formação, ele se forma de maneira incompleta. E esse problema ele só consegue ser resolvido, quando o bebê vem para fora, quando o bebê nasce e é feita uma correção cirúrgica. Em muitos casos é possível sim fazer a reversão e a criança consegue viver normalmente, se alimentar normalmente. Outra situação que leva ao aumento do líquido é a estenose do piloro. E o que é isso? É quando a passagem do estômago para o intestino ela é muito estreita ou ela pode mesmo até estar obstruída. É uma outra condição que faz com que o bebê não consiga fazer a digestão correta desse líquido e retornar com ele para a bolsa, e também ela só pode ser corrigida cirurgicamente quando o bebê nasce. A atresia duodenal é uma malformação do duodeno que geralmente ela está associada a algumas síndromes e geralmente quando o bebê apresenta esse problema ele pode ter também cardiopatias. E essa é uma situação muito comum quando o bebê tem síndrome de Down. Obviamente, não é todo caso que o bebê vai ter síndrome de Down, que durante a gravidez você vai poder ter uma polidramia. Muitas vezes vai decorrer tudo normal, a criança não vai ter essa atresia duodenal, mas pode ter outras situações. São situações comuns, mas não são obrigatórias, não são todas as crianças que vão estar apresentando esse problema. Uma situação que leva também a esse aumento do líquido é a chamada hidropsia fetal. A hidropsia fetal é um acúmulo de líquido nos tecidos do bebê. Então, você vai fazer ultrassom, você vai ver que o bebê está extremamente inchado. É um edema generalizado que faz com que esse líquido acumule todo no bebê. Então, você vai perceber que ele está bem maior do que o normal para uma criança. No próprio ultrassom, geralmente eles relatam isso, esse inchaço. E uma outra questão que também está muito associado a anomalias cromossômicas, a algumas síndromes. E infelizmente, muitas vezes quando o bebê apresenta essa hidropsia fetal, ele tem anomalias que são incompatíveis com a vida. Essa situação do líquido aumentado, ela é bem mais grave do que a situação da diminuição do líquido. Como eu falei no vídeo anterior, muitas vezes a questão do líquido diminuído você consegue contornar fazendo uma hiperidratação, ficando internada, tomando algumas medicações para poder segurar o bebê um pouquinho até passar algumas semanas e depois você fazer o parto.
ou mesmo já fazendo parto, dependendo da evolução da gravidez, de quantas semanas você estiver. Porém, geralmente a questão do aumento do líquido, ele só é uma coisa bastante grave. Geralmente o bebê está acometido de algum problema grave, que na maioria das vezes é corrigido cirurgicamente, como aqueles casos que eu falei que são do sistema digestivo. Porém, existem questões também do sistema nervoso central. E as más formações que levam a esse tipo de situação são as mais graves. E muitas vezes elas não têm como serem corrigidas. Em alguns casos, o bebê nascendo e sendo acompanhado por equipe multidisciplinar, fazendo um acompanhamento neurológico, é possível sim que ele tenha uma vida relativamente normal. Porém, muitas vezes, essa questão de não conseguir fazer essa troca reflete aqui no mundo exterior e o bebê nasce, não consegue respirar, não consegue se alimentar sozinho. Então, realmente, ele nasce acometido de situações bem graves. Como saber se o líquido está aumentado? Mais uma vez, para você ter certeza, é muito imprescindível que você faça a ultrassonografia. Não dá para você ter certeza que o seu líquido está aumentado sem a medida correta do ultrassom. Porém, existem alguns sintomas, assim como a perda de líquido, existem também alguns sintomas de que o líquido está aumentado. A barriga, geralmente, ela cresce muito mais do que o normal. Você vai observar que o próprio médico vai falar isso com você nas consultas de pré-natal, porque a altura uterina vai estar maior, vai estar alterada. Você percebe um crescimento muito maior do que uma gravidez normal. Um desconforto muito grande, porque realmente a bolsa vai ficando muito mais cheia de líquido do que deveria e esse líquido precisa se expandir na cavidade abdominal, né? Então você vai perceber um crescimento, uma dificuldade respiratória muito grande. E o tratamento, na maioria das vezes, ele é feito com punção, né? O médico introduz uma agulha nessa bolsa amniótica e retira parte desse líquido, né? Até porque é uma situação muito desconfortável. Para você conseguir continuar levando a gestação até o final, é necessário fazer sim uma retirada para substituir essa função aí do bebê. Mas não quer dizer que se você está passando por isso, que com certeza seu bebê vai nascer com situações graves. Existem casos e casos. É muito bom você se informar, é muito bom você procurar o seu médico, você fazer exames, né? Na maioria das vezes, como eles retiram esse líquido já porque é necessário, é feito também um exame nesse líquido para poder ver se consegue descobrir alguma alteração genética e se é possível fazer alguma coisa. De qualquer forma, sempre que você tiver dúvida, procure, faça exames. Não procure somente diagnóstico de internet, porque cada caso é um caso. Existem muitos fatores que podem levar a isso, então enquanto você não tiver um diagnóstico fechado, não se desespere, porque tudo pode dar certo. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.